Olá a todos, meu nome é Ítalo Enes Silva de Lima e eu sou bolsista do programa Residência Pedagógica da Unilab. Sou estudante do curso de Matemática também da Unilab e a minha bolsa ela atualmente está com um vínculo com a escola Danilo da Rocha Correia do município de Barreira. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a história da matemática, como foi esse surgimento e tudo mais. Bem, a matemática que a gente conhece hoje, ela surgiu no Antigo Egito e no Império Babilônico por volta de 3500 a.C. Porém, na pré-história, os seres humanos já usavam os conceitos de contar e medir. Por isso, a matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar. A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal. Posteriormente, a partir do momento em que se tornou sedentário, precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer. Também deveria entender como e quando ocorriam as estações do ano, pois isso significava saber em que época deveriam plantar e colher. Desta forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. A origem da matemática. No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico por volta de 3500 a.C. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio e a colheita, construir edificações, entre outras funções. Outros povos americanos, como os incas e astecas, também criaram um sistema de contagem sofisticado com os mesmos objetivos. A matemática no Antigo Egito. A história do Egito está intimamente ligada com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens das suas cheias. Assim, é ali que desenvolveram modelos para determinar o tamanho das terras. Para isso, eles usaram partes do corpo humano para estabelecer medidas com os pés, o antebraço e o braço. Igualmente, elaboraram uma escrita onde cada símbolo correspondia a 10 ou a múltiplos de 10. Importante lembrar que esse sistema corresponde aos 10 dedos que temos nas mãos. Observem, nessa figura o sistema de numeração egípcia. Qualquer coisa, tá, gente? Se vocês quiserem parar, vocês só dão uma pausa no vídeo para vocês observarem bem direitinho esse sistema de numeração. Matemática no Império Babilônico. A formação da matemática na Babilônia está ligada à necessidade de controlar os impostos arrecadados. Os babilônicos não utilizavam um sistema decimal, pois não usavam apenas os dedos das mãos para contar. Eles se serviam das falanges da mão direita e continuavam a contagem na mão esquerda, e assim contabilizavam até 60. Esse sistema é chamado sexagenal e é a origem da divisão das horas e dos minutos em 60 partes. Até hoje, dividimos 1 minuto por 60 segundos e 1 hora por 60 minutos. Por sua vez, os babilônicos criaram um sistema de numeração cuneiforme e o escreviam em símbolos em tábuas de argila. Essa tabela ela também representa o sistema de numeração do Império Babilônico. A matemática na Grécia Antiga. A matemática na Grécia Antiga engloba o período do século 6 a.C. até o século 10 d.C., 5 d.C. Os gregos usaram a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. Aliás, um dos requisitos do estudo da filosofia era o conhecimento da matemática, especialmente da geometria. Eles teorizaram a respeito da natureza dos números, classificando-os em pares e ímpares, primos e compostos, números amigos e números figurados. Desta maneira, os gregos conseguiram fazer a matemática uma ciência com teoria e princípios.
Vários matemáticos gregos criaram conceitos que são ensinados até hoje, como por exemplo o Teorema de Pitágoras ou o Teorema de Tales. Lembrando que todos esses dois teoremas tem vídeos por aqui e já foram apresentados para vocês, seja em sala de aula ou seja por meio de vídeos aqui do nosso canal. A matemática na Roma Antiga. Os romanos continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos em suas construções, como os aquedutos, na enorme rede de estradas ou um sistema de cobrança de impostos. Os números romanos eram simbolizados por letras e seu método de multiplicação facilitou o cálculo de cabeça. Atualmente, os números romanos estão presentes nos capítulos de livros e para indicar os séculos. Essa é uma tabela, tá, que representa os números romanos. Esses números romanos já é bem conhecido da gente, né? A gente desde o nosso ensino fundamental a gente vê um pouco desses números romanos. Só que a gente conhece mais ali até o número 20 e pouco, 30. Aí depois é só uma mistura de letras que quando você juntar e fazer uma, vamos dizer assim, uma soma, né, dessas letras, porque cada letra representa um valor. Você fazer uma soma dessas letras, você vai saber o valor que ela está representando. A matemática na Idade Média. Durante o período conhecido como Alta Idade Média, a matemática foi confundida com superstição e não era um campo de saber valorizado pelos estudiosos. No entanto, isso se modifica a partir do século IX. Por isso, longe de ser uma idade das trevas, nesse período os seres humanos continuaram a produzir conhecimento. Um dos mais destacados matemáticos foi Uzbek al-Khwarizmi, que traduziu as obras de matemática dos hindus para a Casa da Sabedoria em Bagdá. Suas obras popularizaram entre os árabes os números como os que escrevemos hoje. Acredita-se que os comerciantes árabes os apresentaram aos europeus através de suas transações comerciais. A Idade Moderna. Na Idade Moderna, foram estabelecidos os sinais de adição e subtração expostos no livro Aritmética Comercial de João Degger, em 1489. Antes, as somas eram indicadas pela letra P da palavra latina plus. Por outro lado, a subtração era sinalizada pela palavra minus e mais tarde sua abreviação mus com um traço em cima. A matemática acompanhou as mudanças que as ciências passaram no período conhecido como Revolução Científica. Um dos grandes inventos será a calculadora, realizada pelo francês Blaise Pascal. Além disso, ele escreveu sobre geometria no Tratado do Triângulo Aritmético e sobre fenômenos físicos teorizados no princípio de Pascal, sobre a lei das pressões num líquido. Igualmente, o francês René Descartes contribuiu para o aprofundamento da geometria e do método científico. Suas reflexões ficaram expostas no livro Discurso do Método, onde defendia o uso da razão e da comprovação matemática para chegar a conclusões sobre a causa dos fenômenos naturais. Por sua parte, o inglês Isaac Newton descreveu a lei da gravidade através dos números da geometria. Suas ideias consagraram um modelo heliocêntrico e até hoje são estudadas com as leis de Newton. Matemática na Idade Contemporânea. Com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. Na álgebra, os matemáticos se debruçaram do desenvolvimento de resolução de equações, quartênios, grupos de permutações e grupo abstrato. No século XX, as teorias de Albert Einstein reformularam o que se entendia como física. Deste modo, os matemáticos viram-se diante de novos desafios para expressar em número as ideias do genial cientista. A teoria da relatividade supôs uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço, do tempo e mesmo do ser humano.
Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? É uma história assim bem rápida, bem resumida mesmo, sobre todo esse surgimento da matemática, e tudo um pouco que a gente conhece da matemática atual, né? A gente viu aí os números romanos, o surgimento deles e as teorias desenvolvidas por alguns matemáticos como Isaac Newton, Albert Einstein, enfim. Era mais isso mesmo, era mais para trazer esse conhecimento para vocês sobre a ideia do surgimento da matemática. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa história da matemática. E era isso, e até o próximo vídeo.